Você já parou para pensar quantas novelas foram produzidas desde que esse gênero deu as caras aqui no Brasil? Pois é, muitas histórias, muitos personagens, risadas, dramas, mistérios e, claro, confusão. Mas confusão no mau sentido também, porque teve algumas tramas que bugaram o cérebro dos telespectadores, como essas que você vai conferir no vídeo de hoje. No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou Fatiela aqui do Rede Rafas e, como já foi falado antes da vinheta, hoje a gente vai conferir algumas novelas que o público não entendeu, que foram confusas por algum momento. Teve algo aí que deu uma verdadeira pane na mente das pessoas. Vamos começar falando de uma trama bem antiga, Anastácia, a Mulher Sem Destino, que foi exibida pela Rede Globo em 1967. Mas qual que era o problema de Anastácia? Um dos pontos principais é que a trama tinha muitos personagens e eles acabam ficando soltos, ficavam sem histórias, e a história da trama em si fugia muito da realidade brasileira, então o público não conseguiu se identificar. E essa trama é muito famosa porque a Jeanette Claire assumiu a autoria da novela do meio para o final e precisou fazer alguma coisa para reverter a audiência. Então ela causou um terremoto, matou boa parte dos personagens, a trama avançou 20 anos e ela começou tudo do zero. Aí a trama conseguiu terminar de maneira digna, mas a Anastácia foi a primeira novela que o público brasileiro ficou bem confuso tentando entender como tudo funcionava. Recentemente, uma trama voltou no Globoplay aí para alegria das pessoas. Muita gente tem memória afetiva muito positiva quando lembra de Kubanacan, novela exibida às 19 horas pela Rede Globo em 2003. Mas Kubanacan é muito confusa. Acredito eu que seja uma das tramas mais confusas que existem na face da Terra. Não sei nem se o Carlos Lombardi, o autor da novela, consegue explicar a trama direito. Tudo acontece porque o fio condutor da novela era a chegada do Esteban, que caiu do céu literalmente desmemoriado, ele não se lembrava de nada. Então aí tinha um mistério, o que será que aconteceu com o Esteban, quem será que é ele? Muitos personagens foram entrando na novela para tentar também resolver esse mistério, mas acabaram causando mais confusão. Inclusive, em determinado ponto da trama, apareceram dois sósias do Esteban, o Adriano e o Leon, além do Dark Esteban. Então assim, o Marcos Pasquim, que era o protagonista, ele interpretava 4, 5 personagens, se não me engano. Então imagina só, não só pro autor, não só pro ator, mas pro público em si tentar, meu Deus, agora o Adriano tá aparecendo, é o Esteban, é o Dark Esteban. Sem contar também que a novela tinha uma verdadeira cadeia alimentar. Era gente que pegava um, que pegava outro, que pegava fulano, que pegava cicrano. Uma confusão, um verdadeiro samba, mas que por algum motivo cativou, deu audiência. Tinha também muito cara descamisado, com peitão pra fora, um clima de sensualidade, coisa que a gente sabe que o público gosta bastante. Então, tentando explicar um pouquinho essa cadeia alimentar, se é que eu posso dizer assim, o Esteban caiu do céu, literalmente, foi salvo pela Marisol, e eles começaram a ter um caso. Mas a Marisol, ela era casada com o Henrico, mas o Henrique, ele saiu da ilha Kubanacan, foi para a capital e se apaixonou pela Lola. Só que quem também se apaixonou pela Lola foi o Esteban. Aí nisso o Henrique, ele começou a ter um caso com a Rubi, que era a irmã da Lola. Nesse meio tempo, a Marisol, ela estava se envolvendo com o Capitão Camacho. Então só para vocês terem uma ideia aí que verdadeiramente um pegou o outro em Kubanacan. E você, se você consegue explicar um pouquinho da trama, já vai comentando aqui pra gente, que é uma novela que agora voltou no Globoplay, a gente pode assistir com um pouquinho mais de atenção, tentando, desvendar esses mistérios que envolvem essa novela aí. O enredo principal de Máscaras, trama exibida pela Rede Record em 2012, parecia ser muito interessante. Após ter o filho sequestrado e a esposa Maria sumir misteriosamente, o Otávio entra em colapso e começa aí a tentar encontrar respostas para esse enigma, se ela de fato sumiu, se o bebê de fato foi sequestrado ou se ela já abandonou ele, que era uma coisa que ela já dava dando indícios de que poderia acontecer. Só que a novela, nossa, caraca, tem um enredo bacana, legal, mas se perdeu completamente. O autor da novela, Lauro César Muniz, ele já começou a trama com o povo olhando torto pra ele porque ele tava falando mal da Globo. Na época tava exibindo Avenida Brasil, Cheias de Charme, e ele falou que na novela
novela dele não ia ter essa ascensão da tal classe C. Então o povo já começou a assistir Máscara aí, né? Meio com esse pezinho atrás pelo discurso do Lauro César Muniz. Mas acontece que tinha um texto muito cinematográfico na novela. Então eram diálogos longos. E o autor, ele vestiu o título da trama em muitos personagens. Então você não sabia ali se a pessoa do bem era do bem, se a pessoa do mal era do mal, se o mocinho era vilão, se o vilão era mocinho, se a safada era santa, se a santa era safada. E isso dava a impressão de que a trama não engrenava logo, sabe? Que não foi bem explicado pro público quem é quem. Aí depois teve o lance de roubo de identidade virtual e tudo acontecia dentro de um navio. Então é uma novela aí que teve muitos problemas. Teve gente, inclusive, que pediu para sair da trama pelo Twitter, enquanto alguns atores fizeram uma carta declarando apoio a Máscaras e dizendo que a mídia estava sendo injusta com a novela, mostrando só os defeitos, mostrando só os pontos fracos e que Máscaras tinha muita virtude. Mas você, provavelmente boa parte do público não sabe que virtudes são essas. Antes de Máscaras, a Record já teve um problema parecido com uma trama que foi ao ar em 2004, Metamorfoses. Eu falo dessa novela com propriedade porque a minha mãe era fã, ela era uma telespectadora fiel. Todo dia, se não me engano, a trama era exibida entre 8h30 e 9 horas da noite, ela pegava o controle e a gente assistia Metamorfose. Em resumo, a novela contava a história das irmãs Circe e Lia, que em determinado momento da história sofreram um acidente. A Lia morreu e a Circe resolveu assumir a identidade dela, até porque ela estava aí sendo procurada por uma máfia por conta de uma joia preciosa. Então ela assumiu a identidade da irmã, mas ela inclusive fez transplantes de rosto. Então eu lembro muito bem da cena em que colocam o rosto da Lia nela, ela acorda como Lia, um pouco assim amnésica, sem saber direito o que está acontecendo, e ela precisa enganar todo mundo que ela ama. Então a trama, ela não é tão confusa assim, mas a maneira que ela foi contada causou muita confusão no público. O público ficou assim meio sem entender, porque a história era apresentada de maneira linear, assim como se fosse filme, como se fosse série, sabe? Porque as novelas a gente sabe que tem essa pegada, tem um capítulo, mas daí 2 capítulos pra frente mostra um pouquinho do que aconteceu na semana anterior, assim, para se o público não é tão fiel, não é tão assíduo em assistir a novela, ele consiga se envolver no universo da trama. Em Metamorfose isso não acontecia. Se você perder um capítulo, você nunca mais ia saber o que aconteceu naquele capítulo, porque todo dia uma coisa diferente acontecendo, todo dia uma pegada nova, uma coisa meio séria, americana, sabe? E que eu acho legal porque a trama não cria barriga. Mas no caso de Metamorfose não deu certo, porque na época, principalmente, as tias do sofá era que dominavam. Então, como você vai sentar para ver uma novela e você não sabe nada do que está acontecendo? Inclusive, a trama foi encurtada em 20 capítulos e os atores só souberam disso na última semana de gravação. Quando chegou na segunda-feira, reuniram todo mundo numa sala e falaram assim, a trama vai acabar sexta-feira. Sexta-feira ninguém mais vai gravar, contrato encerrado, vocês estão liberados, vaza. Foi isso que aconteceu. E por conta também desse desfecho rápido, muitos personagens ficaram sem um final, tinha um narrador, algo que aconteceu muito parecido com o que aconteceu em Brida, que foi exibida pela TV Manchete. Muitos personagens não tiveram um fim, né? Não apresentou para o público o seu desfecho. Foi esse narrador que falou o que aconteceu com eles. Tudo para se ver livre dessa bomba. Agora vamos falar de uma novela fresquinha que tá na cabeça das pessoas, Espelho da Vida, exibida às 18 horas pela Rede Globo em 2018. A novela de Elizabeth Jean, a gente sabe que tem essa pegada de espiritismo que ela gosta de abordar em suas tramas. E no caso de Espelho da Vida, o passado e o presente eram apresentados ao público de maneira simultânea, diferentemente do que aconteceu em Além do Tempo, que teve a primeira fase de época e depois teve a segunda fase contemporânea. Em Espelhos da Vida isso não acontecia, era tudo ali na mesma hora. Então a protagonista, ela ia do passado pro presente e resolver um assassinato, e lá no passado a gente via personagens do presente que eram outros personagens, então era assim uma coisa meio confusa. E eu acredito que a questão do filtro também, sabe? Eu acho que a Globo gosta tanto de explorar, né, filtros em novelas e coisas do tipo, só que acabaram pecando nisso, porque ela ia do presente ao passado e não tinha nenhuma mudança brusca assim, sabe? Então acho que faltou um cuidado maior pro público bater o olho e saber, caraca, agora tá mostrando o passado, não tá mostrando o presente. Sem contar que a trama ela era um pouco devagar, quase parando, demorou
para essa segunda fase, né, para protagonista encontrar esse portal para o passado, e a trama era focada numa história meio boba, que era a gravação de um filme, que não era coisa tão empolgante assim. Então, por esses elementos e por esses fatores, Espelho da Vida pode ser considerado uma novela confusa. Eu não sei porque a Globo teimou em fazer esse tipo de novela, em trazer essa proposta para o público em Espelhos da Vida. Porque em O Casarão, exibida pela emissora em 1976, o autor Lauro César Muniz, que escreveu Máscaras, que também está aqui nesse vídeo, ele trouxe uma proposta muito parecida. A trama do Lauro César Muniz, O Casarão, ela foi tão confusa para o público que logo após a exibição do primeiro capítulo, às 8 horas da noite, a Rede Globo reexibiu o primeiro capítulo. Então eles reprisaram o primeiro capítulo 2, 3 horas depois da versão original ter ido ao ar, para ver se o público conseguia entrar na história de O Casarão, que também apresentava tempos simultaneamente. Então o primeiro era de 1900 a 1910, o segundo de 1926 a 1936 e o último tempo apresentado era o presente da época, que a novela acontecia em 1976. Em todos os 3 tempos tinha o casarão da família, que englobava aí todas as histórias e dava título à novela. Então, além disso, além de apresentar 3 tempos de forma simultânea, isso já dava uma confusão geral na cabeça do público. Eles também pegavam atores diferentes para interpretar os mesmos personagens. Então, em 1910 era uma criança, em 1920 e poucos era um adolescente, um jovem, em 1976 era adulto, já idoso. Então, assim, um mesmo personagem era interpretado por 3, 4 atores diferentes. Então imagine a confusão, não deu nada certo. Essa novela é conhecida mesmo por ter dado um nó na cabeça das pessoas, e a Globo quis arriscar de novo com Espelhos da Vida, algo mais ou menos na mesma vibe, não deu certo também. Agora vamos falar de uma novela que muitos consideram como uma das piores tramas exibidas não só pela Rede Globo, como na televisão brasileira. Além do Horizonte, uma novela das 19 horas, exibida pela Rede Globo em 2013. A novela queria ter uma pegada meio Lost, sabe? Algo meio ágil, meio mistério, na mata e tal, mas não engrenou, não cativou o público, as pessoas rejeitaram essa história. E assim, acho que a novela das 7, ela tem que ser voltada para algo mais dona de casa também e tal. E eles tentaram inovar muito, o elenco muito jovem. A novela também, às vezes, era muito ágil, às vezes era pouco ágil. Então você perdia um capítulo, já ficava confuso com o que acontecia depois. Aí você via ali vários capítulos seguidos e não acontecia nada. Parece que era de propósito isso. Então, Além do Horizonte não engrenou, foi uma catástrofe. Só engrenou mesmo na reta final, assim, quando eles decidiram apostar mais em casais românticos, mais nessa pegada de romance. Mas aí a tragédia já estava anunciada e não teve como salvar. E para encerrar esse vídeo aí, vamos fazer uma menção honrosa à Lei do Amor, uma das novelas aí que o Rafa Pereira idolatra, exalta, que ele acha que é muito incompreendida, injustiçada, mas a verdade é que a Lei do Amor também foi uma trama muito confusa, sem pé nem cabeça. Isso porque a gente estava conversando, ele falou assim, não, deixa que eu explico o que aconteceu em A Lei do Amor aí para justificar esse flopzinho que eu gosto tanto. Foi o seguinte, a novela no começo apresentou a história do Fausto, que era casado com a Magnólia, mas queria manter a reputação, né, de uma família da elite, uma família tradicional, e ele acabou se envolvendo com política e, obviamente, com a corrupção, que eu acho que política e corrupção, gente, é muito difícil uma pessoa entrar na política e sair ilesa. Só que o Fausto, ele tinha um caso com a secretária dele, a Simone, e eles montaram juntos um dossiê contra o partido em que ele fazia parte. E também eles descobriram um segredo bem cabuloso, bem cabeludo, Mike Tony Ramos, que foi revelado aí um pouco mais pra frente da história. Aí teve um capítulo que teve uma festa, teve briga, o Fausto e a Simone sofreram aí um atentado e vários personagens entraram na lista de suspeitos. Então a trama aí teve esse pontapé, esse foi o mote central para a Lei do Amor começar. Mas acontece que tudo isso aconteceu nos capítulos 7, 8 e 9. Então era muito ágil. Então se as pessoas perdiam um desses 3 capítulos, elas não iam entender nada mesmo que acontecia pra frente. E justamente nos capítulos 8 e 9 da terça-feira e da quarta-feira, a novela começou 1 hora antes
por causa da exibição de futebol. E a Rede Globo meio que não se importou muito em avisar o público sobre isso e coisas do tipo. Então você ligava para ver a novela às 9 horas, não estava passando a novela. Aí chegou na quarta, você ligava às 9 horas, não estava passando a novela. E quando você queria ver a novela, você já não tinha entendido bolhufas do que estava acontecendo, porque você perdeu capítulos que eram cruciais para você conseguir compreender aí o que os autores estavam querendo oferecer para o público. Mas ao longo da novela teve muita pressão por parte da emissora. Os números estão baixos. A Maria Adelaide falou que escrever uma novela é algo muito difícil, porque tem aquela pressão para dar audiência. Então eles modificaram a história e tentaram pegar elementos e jogar elemento que o público gosta. Teve até a Semana do Sexo em dezembro de 2016. Se você é um noveleiro mais assíduo, com certeza vai se lembrar deste período aí da TV brasileira, a Semana do Sexo em A Lei do Amor. Mas ó, o que era para subir continuou lá embaixo e a audiência não engrenou e a novela aí terminou como um dos maiores fracassos da emissora. Bom, agora eu quero saber de vocês, tem alguma outra novela confusa que eu esqueci de citar? Já comenta aqui, comenta também qual dessas que eu disse no vídeo você ficou bugado, queria uma explicação maior. Eu e o Rafa, a gente tá com um plano aí para trazer essas histórias que são um pouco difíceis de entender e tentar destrinchar elas de cabo a rabo para compreender a história delas junto com vocês. Então comenta o que vocês acham, ativa o sininho das notificações. Se você não apertou o joinha aqui embaixo desse vídeo, aperta agora mesmo. Se inscreva no Rede Rafa, a gente tá quase chegando nos 50 mil. Vamos ver se a gente consegue bater logo esses números. E é isso aí, você é muito bem-vindo aqui no canal. Aproveita para fuçar pelo Rede Rafa, ver todos os nossos outros vídeos. E a sua companhia é sempre bem-vinda. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!